difícil, o que são jogos clássicos, quais jogos clássicos que eu tô falando. Claro que na capinha do Coloque tá lá, uma edição muito bem feita pelo Diogo, obrigado Diogo, que é do Super Metroid. Que é do Super Metroid. Mas claro que o conceito de clássico pode variar de pessoa para pessoa. Então o conceito de clássico ele vem muito do background de cada pessoa, a idade, a infância, dependendo de como foi. Então tem muitas variáveis ali que definem o que é um jogo clássico e o que não é um jogo clássico. Então, não quero entrar muito nessa questão desse debate filosófico sobre o que é clássico ou não. Então eu vou usar como definição, a minha definição de clássico, que vai ser uma coisa tipo, pelo menos para jogos, seria como se fossem os jogos que revolucionaram naquele momento, né? Então, quando eles foram lançados, foram jogos revolucionários. Isso é só para começar a poder falar sobre o que são jogos clássicos. Então depois a gente vai entrar um pouco mais sobre na filosofia, na matemática, na teoria, de como que a gente consegue unir todos esses conceitos e ainda fazer, né, uma coisa divertida que é jogar. Então, na minha questão de jogos clássicos, tem os clássicos dos clássicos, que transcendem qualquer tipo de definição, e com certeza a gente todo mundo jogou Super Mario World, Donkey Kong 3, né, entre o 1 e o 2 também que são muito massa. A gente também tem então o Super Mario World 2, que eu não coloquei aqui, que é o Yoshi's Island, ou Yoshi's Land, que também eu falava quando eu era menor e tal. E ele também, com certeza, se definiria aqui na questão de clássico, mas eu vou me prender um pouco mais sobre as coisas que eu li. Então foi num artigo do professor Eric, lá do MIT. Ele fez um artigo falando sobre os jogos clássicos, quais são as suas complexidades computacionais e tudo mais. Então vamos prender um pouco mais nessa questão. E também vou, as fontes vão estar no final e tal, então isso aí. Tem outros jogos clássicos também, claro. A gente tem Zelda, Link to the Past, a gente tem Pokémon Fire Red, mas é claro que eu vou falar um pouco mais da minha paixão, que é a Super Metroid, com certeza, né, que estava lá na frente. Essa internet, né? Por quê? Eu ia mostrar um videozinho do negócio rodando por trás, mas não faz mal. Então, Super Metroid, então, que foi lançado em 1994, no dia 18 de abril, que é uma data muito simbólica para mim, que favorece um pouco ainda mais o meu favoritismo pro jogo, que foi o dia do meu aniversário. Né? Eu sou de 94, eu sou de 97, eu não sou tão velho assim. Mas, ainda assim, a questão, todos esses jogos eles foram revolucionários pelos seus tempos. Então a gente tem Super Mario, que revolucionou um pouco da parte da plataforma 2D e tudo mais, o Donkey Kong também seguiu esse mesmo rumo. Zelda, Link to the Past, a gente também tem o outro que eu comentei aqui, que era do Pokémon, também foram jogos que foram muito bem recebidos e revolucionados, e foram clássicos das suas épocas. Super Metroid também foi um dos clássicos, apesar de que não é tão falado quanto os outros, mas ele foi clássico por diversas razões. Claro que a minha opinião é um pouco subjetiva, eu gosto muito do jogo, mas a questão ele foi revolucionário em questão das suas imagens, dos sons, da sua ambientação, e teve uma outra questão também muito importante que eu já vou comentar. Claro, quando eu comecei a jogar, na verdade, Super Metroid, a maior parte das minhas lembranças, assim, quando eu jogava quando era menor, era de medo, porque o jogo ele tem uma atmosfera de suspense. Então depois que eu criei coragem de que o jogo eu gostei, mas as minhas melhores memórias dele são com medo do jogo. Então, além de ele ser revolucionário em diversas áreas, em diversos aspectos, um dos estigmas que ele quebrou para aquela época foi que o personagem principal desse jogo, Samus Aran, na verdade é ela, né? Então naquela época a gente não tinha muito essa coisa de um personagem principal ser uma mulher. Então isso quebrou um pouco do estigma daquela época, também foi um pouco revolucionário para aquilo, porque depois daquilo que seguiu uma série de eventos que levaram à popularização de mulheres assim como protagonistas dos seus próprios jogos. Então Metroid foi um dos primeiros, eu não conheço nenhum que seja antes do Metroid. O Raider. É mais antigo que o Metroid? 2, eu acho. Mas o Super Metroid de 94, mas o Metroid de 80 e poucos, eu acho. Então, Mas ainda é bom. Então tem isso também, né? Então aqui é a questão no final do jogo. Por mais que ainda o Super Metroid não tinha um apelo muito sexual quanto ao personagem, que isso na verdade não era muito frequente nos jogos daquela época. Então a gente tinha jogos de luta, por exemplo, e tinha um apelo muito sexual para os personagens femininos. Isso não aconteceu no Super Metroid, exceto no final do jogo, né? Quando dependendo de quão bem você fosse no jogo, o personagem principal, Samus Aran, ela tirava a armadura e tal. Se você fosse mal no jogo, ela não tirava a armadura. No primeiro jogo ele não fala muito sobre o sexo do personagem, tanto que acho que quando você morre, ela meio que explode a armadura, você consegue ver só um semblante
feminino, só uma coisa assim. Mas ainda assim, não foi só por isso que o jogo foi revolucionário. Ele startou um gênero próprio de jogo, que foi o Metroidvania, junto com o Castlevania, que era um método de jogo progressivo, plataforma 2D, mas eu não quero entrar muito nesses detalhes. Eu só queria falar um pouco mais sobre o jogo que me baseou, que me entusiasmou em fazer toda essa pesquisa em relação a como a gente consegue ver que coisas do nosso dia a dia contêm uma complexidade tão alta. Então, a questão dos jogos também é muito importante subjetivamente para mim, porque eu joguei desde que era pequeno, então acaba que os jogos são importantes para mim. Então, cada um desses jogos me mudou um pouquinho assim na minha personalidade, então claro que eles também foram uma base para muitos dos outros jogos que eu ia jogar também depois. Mas então, Metroid é massa, tal, ele é uma plataforma 2D, eu não consegui trazer não consegui colocar o videozinho aqui que era massa também. Mas então, o que me motivou mais foi a questão do speedrun. Speedrun é quando você tenta zerar o jogo, assim como no jogo normal, só que você tenta zerar com o menor tempo possível. Então tem diversas maneiras de fazer isso, como por exemplo, a gente tem que zerar o jogo coletando todos os itens finais, ou não necessariamente coletando todos os itens, simplesmente com o menor tempo. Pode utilizar glitches, bugs, para tentar zerar mais rápido. E a gente também tem aquele evento, o Awesome Games Done Quick, que acontece, se não me engano, 2 vezes no ano, que é muito interessante, eles reúnem diversos jogadores para tentar zerar o maior número de jogos no menor tempo possível, e todas as doações que eles recebem são direcionadas para instituições de caridade. Então é um pouco muito massa. Mas a parte mais importante daqui é a Tool Assisted Speedruns, que foi que começou a dar uma pesquisada sobre isso, que me motivou a fazer umas perguntas certas para chegar nisso. A Tool Assisted Speedrun é quando você utiliza uma ferramenta para ajudar o jogador a jogar o jogo. O que ela faz ela diminui a velocidade do jogo a uma questão de frame a frame. Então, cada um desses frames que você acaba salvando, eles são compilados no final, e daí você tem tipo, meio que uma sequência de frames que são compilados no final do jogo e formam um gameplay do jogo. Então, as vantagens disso é que você consegue ir no máximo do limite do jogo, você consegue jogar o jogo frame a frame e fica um gameplay muito massa. Só que o problema disso é a desvantagem, que é o tempo dele. Então, a gente está programando um jogo frame a frame que pode durar até 40 minutos. Então tem muito frame nesses lugares aí. Então, fazer esse tipo de coisa, por mais massa que seja, demora meses. Então, uma das perguntas que pode vir naturalmente uma das perguntas que pode vir naturalmente é o que é a vida, né? E depois disso, a gente pode se perguntar então, será possível criar um software que consegue zerar qualquer versão do Super Metroid no menor tempo possível? Ou de uma maneira suficientemente rápida, pelo menos? E foi isso que me motivou a pesquisar um pouco mais sobre tudo isso e ver essa questão da complexidade e as transformações muito loucas. Então, na verdade, a resposta é que provavelmente a gente não consegue fazer isso. E agora é a parte em si do colóquio, que eu vou tentar me aprofundar um pouco mais sobre a teoria da computação, talvez de uma maneira um pouco mais filosófica, não muito formal, não muito matemática, para dar um início assim, sobre teoria da computação no modo geral, e quão importante ela é, e como a gente consegue até aplicar ela no nosso dia a dia. Então, na verdade, a questão toda do Super Metroid, fazer um programa que joga Super Metroid, é meio que a mesma coisa que perguntar se B igual a NP. Pelo menos fazer um programa que joga Metroid de uma maneira suficientemente rápida. Então a gente, na verdade, se perde no problema do B igual a NP. O que é esse problema? Então, para começar, eu vou comentar um pouco sobre como problemas tão diversos, problemas tão complexos, conseguem ter dificuldades intrínsecas tão bobas. Então, por exemplo, o dobramento de proteínas, que é utilizado na biologia e pode ajudar a curar o câncer, e fazer palavras cruzadas, tem um problema em comum, tem uma dificuldade intrínseca em comum, que é o problema de jogar sudoku. Então, o que isso significa? O que é P igual a NP? Então, na verdade, isso, né, formalmente, assim, a questão do P versus NP começou a ser mais estudada depois que o Instituto Clay de Matemática, no ano 2000, ele colocou 7 problemas que eram os problemas do milênio. Esses problemas, caso fossem resolvidos, iriam dar $1 milhão para quem resolvesse ele, tirando os prestígios acadêmicos. Então, um desses problemas, na verdade, era o P versus NP. Na verdade, um desses problemas já foi resolvido, que é o Poincare. Ele foi lançado o artigo para a resolução dele em 2002, mas foi formalmente reconhecido como resolvido em 2010. Quem resolveu foi um russo. Ele não quis aceitar o prêmio de $1 milhão, ele não quis a coisa acadêmica, ele mora com a mãe dele. E... é isso aí. Então, na verdade, a gente tem que começar a se perguntar o que é P versus NP. Isso tudo começou em 1970, quando a gente tinha os programadores que estavam tentando resolver os problemas do mundo com computadores. Então, vinham problemas e os cientistas da computação estavam tentando resolver aqueles problemas. Então, às vezes, assim como acontece também quando a gente está programando, chega um problema e a gente quer tentar a solução mais
intuitiva, mas não necessariamente essa é a melhor solução. Então, com certeza, as primeiras soluções que vinham não eram muito eficientes, eram terrivelmente lentas, na verdade. E daí depois, né, a gente estudava um pouco mais, via algumas propriedades do problema, talvez, e conseguia melhorar um pouco mais essas soluções, fazer o negócio ficar bom. Porém, depois de certo tempo, eles começaram a ver que tinha problemas que tu conseguia fazer isso, mas tinha problemas que a gente não conseguia fazer isso. Simplesmente era muito difícil para melhorar aquele problema. E aí foi mais ou menos quando os cientistas da computação começaram a separar problemas em problemas fáceis e problemas difíceis. Então, na verdade, a gente tem mais ou menos, eles começaram a fazer umas separações. Então, por exemplo, multiplicar é fácil. A gente consegue fazer isso com milhões de números, milhões de dígitos de números. Porém, jogar, por exemplo, perfeitamente xadrez é um problema um pouco mais complicado. Ele explode, o número de estados explode, é um pouco mais complexo de se resolver. Então, existiam problemas que eram simplesmente, a gente já conseguia resolver, a gente já tinha algoritmos para resolver de maneira eficiente, e existiam problemas que simplesmente a gente ainda não tinha como resolver. Então, tinha essa separação bem distinta, porém a gente tinha problemas que a gente já não sabia se eles eram intrinsecamente difíceis ou se a gente só tinha os algoritmos ruins até aquele momento. Então a gente tinha, por exemplo, o problema do SAT, TSP, e problema de achar números primos. Então, como eu falei, depois de um tempo as pessoas começaram a estudar aqueles problemas, e na verdade eles achavam, por exemplo, que achar números primos não é tão difícil. Achar números primos é fácil. Então eles colocavam números primos para a categoria dos facilzinhos. A questão começou a complicar um pouco mais quando, muito tempo depois, a gente ainda não estava tendo soluções para alguns problemas. Então algumas coisas começaram a ser questionadas. E todo mundo quer essa questão do P versus NP. A gente pode entender que o P são os problemas fáceis e o NP os problemas difíceis. Mas para não tentar entrar muito na questão formal da coisa. Então, o que é o P versus NP? P são aqueles problemas que a gente consegue resolver eles de maneira rápida. Ou seja, a gente também consegue checar eles de maneira rápida. Então, resolver o problema da multiplicação, a gente consegue fazer. A gente consegue criar um algoritmo que resolve isso, tranquilo. E o que significa checar rapidamente o problema? Então, por exemplo, na multiplicação, se eu falasse que 10 vezes 3 é igual a 30, como é que a gente consegue checar que isso é verdade? A gente pega e faz 10 vezes 3 e verifica se 10 vezes 3 é realmente igual a 30. Se a minha resposta bateu com a tua. Se isso aconteceu, beleza, deu tudo certo, a gente conseguiu provar, na verdade, que as duas respostas estavam certas. Então a gente consegue, os problemas que estão em P, a gente consegue resolver eles de maneira tranquila. E a gente também consegue checar eles de maneira tranquila, porque para checar a gente só resolve eles, então não tem problema. Os problemas em NP eles são um pouco mais complicados, eles têm essa característica que a gente demora para resolver eles. Então, os problemas em NP a gente consegue checar as soluções rapidamente, mas a gente não consegue resolver eles rapidamente, por enquanto. Então, a questão assim, de um problema, por exemplo, que é demorado para resolver, Sudoku. Então, uma grid 9x9 de Sudoku pode demorar para alguns jogadores alguns minutos para resolver e tudo mais, mas para checar, por exemplo, se a resposta está certa, dada a resposta, é facilmente de checar. A gente simplesmente olha as colunas, olha as linhas, e olha os quadradinhos e tudo mais, e a gente consegue verificar que, na verdade, essa solução ela é realmente válida. Então, esses são os problemas mais ou menos em NP. São chatos de resolver, são fáceis de checar. Nem todos os problemas pertencem a P ou NP. A gente não tem necessariamente que eles englobam todos os problemas que existem. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que jogar perfeitamente xadrez era uma tarefa difícil. Então, dada uma configuração de xadrez, eu poderia falar, eu poderia perguntar qual é a melhor jogada que eu posso fazer agora. Então, eu poderia dar uma resposta. Eu poderia falar, eu posso mexer esse cavalo aqui, nessa posição aqui. Tá, beleza, essa foi a resposta do meu programa. Como é que eu verifico se isso é verdade? Eu testo todas as possibilidades que existem e vejo se essa seria melhor. Não é tão fácil de checar isso, Então, na verdade, ele entra nessa categoria. A gente demora para resolver isso, mas ainda a gente demora para checar isso. Ou seja, esse problema não está em P nem em NP, ele está em NP hard. Que é a parte do NP difícil que eu vou comentar um pouco mais para frente. Então, a pergunta, na verdade, de P e NP, ela pode ser reescrita de uma outra maneira. Será que o simples fato de a gente conseguir verificar uma resposta de maneira rápida significa que a gente também pode achar essa resposta de maneira rápida? Será que o P é igual a NP? Porque se isso fosse verdade, a gente conseguiria achar... Porque existem muitos problemas que são extremamente práticos, como falei, dobramento de proteínas, o negócio poderia curar câncer. Se a gente achasse uma solução rápida para isso, se P fosse igual a NP, então todos os problemas são fáceis de resolver e todos os problemas são fáceis de checar, pelo menos de P e NP. Então isso resolveria um monte de problema. Achar se isso é verdade ou não é uma tarefa bem interessante, que pode ajudar bastante gente. Então, tem algumas outras características dos problemas de NP. Os problemas de NP, eles têm uma característica que eles compartilham da mesma dificuldade. Então, existem problemas em NP que se eu resolver ele, eu resolvo toda a classe do NP. Então,
esses problemas são chamados de NP completos. Então, aqui a gente tem, né, a gente tem essa questão de, se P for igual a NP, todos os problemas, na verdade, são fáceis de checar e são fáceis de resolver. E se P for diferente de NP, então a gente tem os problemas de P que são fáceis de resolver, e tem os problemas de NP que são fáceis de checar e difíceis de resolver. Então, normalmente o NP engloba o P, né, nas duas questões, na verdade, né, aqui P igual a NP engloba. Mas o que acontece se a gente achar uma solução para um problema NP completo? O problema NP completo é aquele que, se eu resolver ele, eu resolvo todos os problemas de NP. Então, se eu resolver um problema NP completo de maneira eficiente, eu, na verdade, vou conseguir resolver todos os problemas de NP e todos os problemas de P de maneira eficiente. Então, os problemas NP eles têm essa característica, de que eles compartilham da mesma dificuldade. Então, tem um grande interesse nessa área de NP completo, porque, na verdade, a gente só precisa resolver esse problema. E depois disso tudo colapsa e tudo fica fácil. Então, tá. Os problemas NP eles são dessa maneira. Mas o que é um problema NP? Como é a carinha de um problema NP? O quão difícil ele pode ser de ver, entender ou resolver? Na verdade, os problemas de NP, eles são até tranquilos de entender como eles funcionam e tudo mais. Então, por exemplo, um exemplo de um problema NP. Então, a gente tem o problema da satisfatibilidade booleana, né, que já teve um monte de colóquios sobre isso. Então, é mais ou menos o seguinte. Eu tenho uma fórmula F. Essa fórmula F, ela tem algumas variáveis. Então, eu posso ter que, digamos essa fórmula aqui, né? Eu tenho que x ou y ou z e not x ou not y ou z. O problema da satisfatibilidade booleana, ela pergunta, essa fórmula, ela pode ser resolvida? O que significa ser resolvida? Existe um jeito de eu colocar, esse cara é verdadeiro, esse cara é falso, de maneira que no final essa fórmula fique verdadeira? Então, existe, né? Então, por exemplo, essa é uma das soluções. Então, se eu colocar x como verdade, not y como verdade e z como verdade, eu vou ter isso daqui. Daí eu troco os valores deles por verdade e falso. Né? Então, eu tenho isso daqui. Daí eu tenho aqui esse lado aqui, verdade ou qualquer coisa. Né? Então, verdade prevalece. Aqui eu tenho a mesma coisa, né? Verdade ou alguma coisa, verdade prevalece. Verdade, isso é verdade. Então, na verdade, essa questão da satisfatibilidade booleana é uma questão bem simples. Ela dá uma fórmula e a gente quer ver se aquela fórmula é verdade. Tá. Então, por que isso é um problema NP completo? Ok. A prova disso é de Cook-Levin, que foi dada em 70? 70 e pouquinho. Mas, na verdade, eu não vou entrar muito nessa formalidade. Eu vou usar a definição que esse mesmo professor deu, né, esse mesmo professor que falou dos jogos NP completos e tudo mais, qual foi a definição dele de NP completo, de uma maneira resumida. Então, a gente sabe, por exemplo, que um computador, dentro dele, no hardware, ele tem circuitos. Tá, ok. A gente sabe que quando a gente está rodando um programa, a gente sabe que esses programas, na verdade, são programas. A gente sabe que esses programas, eles estão rodando no nosso computador. Ok. Na verdade, esses programas estão rodando em cima do hardware. Então, meio que programas, software, hardware, na verdade, é meio que tudo a mesma coisa. E a gente sabe que hardware, na verdade, são circuitos. Então, na verdade, isso aqui vai resolver os nossos programas. É mais ou menos essa prova que ele deu resumida. Então, a gente, na verdade, isso aqui consegue resolver os problemas. Se a gente conseguir resolver esse cara, a gente consegue resolver de maneira eficiente, a gente consegue resolver todos os problemas de P e NP. Tá. O que significa de maneira eficiente? Por que eu fico falando resolver os problemas de maneira eficiente? Na verdade, resolver esses problemas não é uma questão muito difícil. O problema é resolver eles de uma maneira que a gente esteja vivo para ver a resposta. Então, assim, a gente consegue resolver essa fórmula aqui tranquilamente. E se a fórmula tiver 1 milhão de variáveis, se tiver 3 bilhões de variáveis, se tiver 1 bilhão de variáveis, como é que a gente resolve esses caras? Na verdade, não se trata da complexidade do problema, mas como ele se escala com o tamanho da entrada. Então, resolver para 3 variáveis é trivial, a gente consegue fazer um programa que faz isso. Agora, quando a gente quer resolver com muitas variáveis, isso começa a ficar complicado. Mas ainda assim, a gente consegue achar uma resposta. Só demora, mas a gente acha. Então, a questão, na verdade, não é conseguir resolver os problemas. A questão toda é conseguir resolver os problemas num tempo suficiente que a gente consiga ver a resposta. Então, se a gente conseguir resolver esse problema de maneira eficiente, a gente consegue resolver todos esses caras de maneira eficiente. E eu não preciso entrar muito na questão, todos esses caras aqui, P e do NP. Caso sejam iguais, sejam diferentes, a gente vai resolver os dois. Todos esses problemas têm aplicações extremamente práticas. Então, como eu falei, né, o dobramento de proteínas tem relações com dobramento geométrico, também tem relações com a cura do câncer e tal, dobramento de proteínas para poder ajudar na recuperação, biologia. A gente tem aplicações disso na física, a gente tem aplicações disso, por exemplo, em empresas, né, a gente tem a questão da scheduling para fazer escalonamento, isso, o escalonamento de trabalhos, de infinitas coisas que a gente pode fazer. Então, por exemplo, um exemplo de escalonamento.
A gente tem uma empresa aérea, e uma empresa aérea ela tem os seus motoristas, ela tem a sua staff, né? Ela tem os seus funcionários, isso que estão trabalhando naquele voo. Então, por exemplo, a gente não pensa muito nisso, mas o cara que está lá te atendendo, ou o piloto, ou os aeromoças, esses caras, na verdade, se a gente pega, por exemplo, um voo daqui de Joinville para a China, esses caras, não direto, mas a gente pega um voo daqui para a China, esses caras estão indo para a China, né? A gente está indo lá, beleza, a gente está de férias, mas esses caras, eles têm que estar indo em casa no outro dia. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue resolver isso? Eles têm diversas restrições para resolver isso. Então, o funcionário não pode trabalhar por tantas horas seguidas, depois de tantas horas ele tem que voltar para casa, depois de tantos dias, porque senão o cara não pode simplesmente ficar indo de viagem em viagem até chegar em casa de repente. Né? Então, isso aí é um negócio muito complicado, porque a gente tem muita staff. A gente tem que fazer um escalonamento muito grande, isso é um negócio muito complicado. E isso dá muito dinheiro para quem resolve esse tipo de problema. Então, quando eu fazia IC com otimização combinatória e tudo mais, eu tinha lido que as empresas aéreas chegam a economizar mais de bilhões de dólares em relação a isso. Só simplesmente eles conseguirem fazer um algoritmo que faça o escalonamento deles de maneira eficiente. Só isso já salva eles bilhões de dólares. Então se a gente conseguir aquele 1% só disso daí, já tá massa já, né? Mas não só isso, né? Então as questões dos NP completos, né, esses problemas que são difíceis de resolver, mas fáceis de checar, eles são muito importantes pra gente, porque eles têm essa característica de, se tu resolver o problema certo, tu resolve na verdade todo mundo. Tá, então as aplicações deles em si podem se dar de diversas maneiras, como eu falei, a gente tem a biologia, a gente tem a física, tem a matemática, tem a parte empresarial, mas eu quero tomar uma abordagem um pouco talvez mais filosófica em questão a isso. Né? Os problemas, na verdade, eles refletem sobre o quão complexo pode ser resolver um problema em questão de espaço, em questão de tempo. Na verdade, é uma das questões mais profundas da ciência da computação, talvez da matemática. Porque eles não tratam simplesmente da resolução de problemas, eles tratam da natureza dos problemas em si e de como o universo se modela através deles. Então, a gente tem problemas, então, por exemplo, que conseguem, que resolvem, por exemplo, questões empresariais, como eu falei, vida amorosa, até, por exemplo, um site de namoro que tem que fazer um match entre homens e mulheres e tudo mais, ou homens e homens, ou mulheres e mulheres, né? Não sei. Então tem esse tipo de problema. A gente tem problema também até na nossa diversão, então a gente não consegue nem fazer mais um software que consegue rodar o nosso joguinho, né? Porque, pô, parte importante não dá pra fazer. A gente não consegue resolver um monte de coisas em relação a isso. Então, o que a gente pode fazer? Na verdade, o que a gente consegue fazer é estudar para poder observar esses problemas e talvez, né, se maravilhar um pouco com esses problemas e o quão complexos eles são, ou como a beleza intrínseca deles é a sua própria complexidade. Então, na questão de como o professor ele fez essa redução, esse tipo de redução, ele fez através dessa parte dos circuitos. Então, eu não falei dessa parte dos circuitos em si por nada. O que ele faz? Para cada um desses jogos que eu falei lá no começo, tanto Super Mario World e tudo mais, ele faz essas reduções por circuito. Então, na verdade, ele está meio que simulando circuitos dentro do jogo. Então, como é que ele simula os circuitos dentro do jogo? Ele cria fases que simulam circuitos. Então, eu não vou entrar muito nessa questão sobre o que são os gadgets, né, que ele utiliza para simular circuitos dentro do jogo, que é o Super Metroid. Então, o que ele faz? Na verdade, ele cria um mapa, dá uma fórmula, ele cria um mapa para aquela fórmula que simula esse circuito. Então, se a gente conseguir chegar do início até o fim da fase, a gente fala, na verdade, que essa fórmula é verdadeira. Então, se a gente conseguir ir do início para o fim, a fórmula é verdadeira. Então, o que a gente consegue fazer? Se a gente conseguir criar um programa que, na verdade, joga e zera qualquer tipo de Metroid de maneira eficiente, nosso programa, teoricamente, também vai ganhar disso. Também, se eu montar qualquer fase, teoricamente ele também vai resolver aquela fase de maneira eficiente. Só que se eu resolvo essa fase que simula um circuito de maneira eficiente, na verdade eu estou resolvendo esse problema de maneira eficiente. Se eu estou resolvendo essa maneira de problema eficiente, eu estou resolvendo todos aqueles problemas de maneira eficiente. Então, na verdade, isso começa a colapsar. Eu resolvo um, na verdade eu resolvo outro, e na verdade eu resolvo todo mundo. Então ele utiliza isso através dos gadgets. Então, para cada jogo ele cria esse sistema de circuitos e tudo mais. Então, ele faz isso através disso daqui, né? Isso daqui, na verdade, é para simular um OR. Então, ele utiliza o 3SAT para fazer isso, né? Que são três... Deixa eu pôr nesse lugar aqui, ó. Tem 3 variáveis aqui dentro, juntadas por E. Né? Todas as variáveis com O, e aqui fora com E. Então, isso é o formato do 3SAT. Ele utiliza esse formato para poder fazer as reduções e tal, que é mais fácil. Porque se tu tem uma fórmula que tem 1 milhão de variáveis, tu tem outra que tem 3. Como é que tu vai fazer um gadget desses com 1 milhão de saidinhas, né? É meio complicado. Então ele tirou esse tipo de gadget, então na verdade ele montou as fases e tudo mais. Esse aqui é um outro gadget também, por exemplo. Esse aqui é o de transição para as fases poderem se conectar e tudo mais.
Então, esse aqui, na verdade, é Samus Aran, né, que é do personagem final do jogo, que é o protagonista do jogo. Então, na verdade, toda essa questão de PNP e complexidade, e esses jogos, porque eu falei dos jogos no começo, é que tudo isso me motivou a pesquisar um pouco mais sobre isso e poder ver também como que essa questão do NP completo, como essa questão da teoria da computação consegue ser aplicada no nosso dia a dia. Porque eu não imaginava, por exemplo, que seria tão difícil poder fazer um programa que zerasse esse jogo. Ou também eu não imaginava que seria tão difícil, por exemplo, responder que essa fórmula era verdadeira. Então tudo isso se trata, como eu falei antes, da própria natureza da ciência da computação como um todo. E de como ela envolve toda essa complexidade. Então, queria poder mostrar o videozinho, não consegui mostrar. Então é mais ou menos essa questão, de como a gente consegue observar questões tão simples do nosso dia a dia, consegue converter eles para questões tão complexas, poder entender melhor esses problemas e como eles funcionam. E é isso aí. Tu mata mais 2 minutos que eu vou pegar um cabo de trás. Era da tolerância zero. Era pra mostrar antes como é que eu não jogo era antes. Esse videozinho eu ia mostrar como é que era o jogo. Quem vai saber? Ele vai fechar um circuito. Era só o que eu ia mostrar antes, pra mostrar como é que era o jogo, mas em si não tem mais nada assim em relação à apresentação. Esse aí é o negócio do Tool Assisted Brasil. O cara tá jogando, na verdade, ele reduz o jogo a 1 frame por segundo. Daí, na verdade, o que ele fez foi, ele configurou cada um desses frames, que tá rolando aí na tela, com os comandos. Daí depois ele só compilou tudo e jogou. Então aí tem uns negócios que, tipo assim, fisicamente não é possível para um ser humano, mas é tudo de acordo com o jogo, assim. Não tem nada, tipo, nem glitch, nem nada do tipo. Sempre tem um asiático. Sempre tem um coreano, né? Coreano só tava mais legal sobre essa Isso aí, já foda-se. Foi. Perguntas. Pergunta pro João. Tá, deixa eu só uma coisa que eu não... Ele pegou, o professor lá do Meet, ele pegou cada circuito, ele fez uma fase, ou foi de fase, ele fez circuito, ele fez Perdão. Ele pegou... É que a gente consegue fazer essa redução de fórmulas para fases. Então, daí ele pega uma fórmula, daí ele pega cada uma das cláusulas daquela fórmula e vai montando de partes da fase. É isso aí. Ele fez isso de maneira diferente para cada um dos jogos, respeitando todas as mecânicas. Oi? Não, ele fez para todos os jogos do artigo dele. Eu não foquei mais no Super Metroid, mas ele também fez para todos os que eu citei aqui. Ele fez do Zelda, fez do Pokémon, do Mario, do Donkey Kong. Só que todos eles têm mecânicas diferentes, então ele fez cada um deles também de maneiras diferentes. O Super Metroid utiliza um certo padrão, dependendo das habilidades do personagem. O Mario também, dependendo das habilidades do personagem e tudo mais. Cada uma dessas reduções era feita de maneira diferente. Mais alguém tem alguma pergunta? Se eu conseguir pular e correr ao mesmo tempo, eu já fico feliz. Olha, isso é uma coincidência. Olha aí, cara. Gravei um gameplay meu. Não quer jogar aí. Eu tenho no meu celular. Eu tenho o joystick e boto no celular. Quer jogar? Olha, nunca nego um convite assim aqui. Dá pra fazer transmissão no telão daí? Não sei se dá. Dá um jeito. Por favor. Tá fazendo algum bot pra você jogar o jogo? Se eu tô fazendo alguma coisa, eu comecei a brincar um pouco, mas daí tipo, ele entra muito naquela coisa de rede neural também, que tem o... deixa eu aproveitar a música também. Não, eu vi uma rede neural do cara fez pro Dota 2 lá, TCU. Eu vi, Deu um pause no profissional. que ele treinou contra os pros, né? Tem também essa do Mario, né, que é o Maraiô. Acho que o Renan também fez um negócio assim. O Renan também fez um negócio assim. Sim. Ele tem também essa questão do... Né, como eles utilizam, por que eles utilizam a inteligência artificial nesse contexto? É porque realmente é difícil de programar um negócio que tem uma solução exata que seja a melhor possível. É muito difícil, na verdade, como a gente viu agora, que é bem provável que não exista.
Então o que eles fazem é eles utilizam as heurísticas, né? Então tem redes neurais para poder fazer esses gameplays assim. Na verdade, as redes neurais também eles utilizam, eles levam também um pouco do limite do jogo, assim. Eles fazem umas coisas que parecem glitch, mas não é. Porque eles também jogam meio que frame a frame, então eles fazem um negócio muito massa. A IA aprendeu a falar. Achei que era uma mania particular de seres humanos. Então aqui, por exemplo, as primeiras gerações da IA era feita mais ou menos dessa maneira, assim. Ele simplesmente ia correndo pra frente. Esse que eu jogo. Esse que eu jogo. Eu tento ver os problemas da vida. Então, tipo, a cada uma desses frames, assim, ele fazia daí, tentava uma coisa diferente. O Renan provavelmente sabe falar bem melhor essa parte do que eu, mas ele tentava umas coisas diferentes, tentava fazer umas ligações diferentes dos neurônios, pra poder fazer as combinações diferentes e tal. Daí ele ia fazendo esse fitness das espécies. Slow motion. Essa IA chegou a terminar o jogo? Você não sabe? Oi? Não, eu não sei. Não se faz uma fala. Não faz Pô, só essa aí. Ela só faz o fácil que você colocar ela pra fazer. É que assim, o treino dela não vai pros outros. É que o cara que desenvolveu isso, ele era um speedrunner. Aí ele tinha dificuldade nessa fase, então ele escreveu uma IA pra ver se a IA achava um jeito mais fácil de jogar a fase do que o jeito que ele jogava. E achou? Diz ele que sim. Mentira. Isso não tem que dizer que não serve pra nada. O cara não achei nenhuma IA pra Super Metroid ainda, com esperança. Mas daí. É isso que a computação faz teus problemas. Mas é pro TCC? É, professor? Não tem uma pausa de estratégia. Não, a mais alegria que deu quando eu disse porque não tá checkpoint. O seu projeto, se não me engano, ele é open source? Ou tem as ferramentas para poder estudar ele e tal? Coisa de graça, né? Mais alguma pergunta? Eu vou voltar aqui no próximo. Café, bolachas e conversa. Vamos lá. Ele faz dois. Super fácil. Entendeu? Ele veio pra aprender. Nossa, o que que é? Deixa eu tirar isso. Tô adiantando o tempo. Vai na prova, tu escreve, se tu não sabe, NT. É que nem o John falou. Essa foi na segunda prova. Fechou em 25? Não, deixa eu fazer amanhã. Tá manjando? Eu nunca tinha visto a prova do Metroid. É? Não ficou muito formal, né? Eu entendi. Ô, criatura, encerra aí. Pessoal, primeira coisa, alguém tem alguma pergunta? Ou então um comentário? Críticas? Sugestões, reclamações. Vai liberar os 0800. Então, não fujam. É pra ficar aqui conversando. Ah, você tem uma pergunta? Não, só pra falar que Mega Man é melhor. Não fujam. Vamos ficar aqui conversando, batendo um papo. Bom, uma salva de palmas para o... Então, vamos conversar. Foi forçado, né? Conversem! Interajam! Interajam. Você, conversa com ele. Voltamos daqui a uma semana. Ei, velho, conversa com ele. Conversa com ele. Meu, cara.